As deputadas federais Bia Kicis e Caroline de Tone explicaram durante coletiva de imprensa os motivos pelos quais assinaram o pedido de impeachment de Lula e defenderam a rápida tramitação do pedido. A deputada Bia Kicis afirmou: "Eu também sou signatária deste pedido de impeachment porque urge que a gente pare esta sangria." Bia Kicis apontou que o país tem um presidente completamente desatinado que fala mentiras o tempo inteiro de forma inconsequente. A deputada pediu: "É preciso que este parlamento coloque um limite a tanta sandice." Ela apontou que Lula foi além dos absurdos ao admitir seu desejo de vingança e pôr em dúvida a atuação de instituições como a Polícia Federal e o Ministério Público e debochar de ameaças a membros do Legislativo. A deputada apontou ainda que, pelos rumos do governo Lula, certamente haverá uma chuva de pedidos. Este está muito bem fundamentado e vamos lutar para que ele seja levado a cabo. A deputada Caroline de Tone, falando na sequência, afirmou: "Somos todos signatários desse pedido de impeachment porque o descondenado atual presidente da República, Lula, tem demonstrado não só falta de decoro, falta de postura enquanto presidente, mas tem infringido a lei do impeachment." Ela explicou que a ameaça a um membro do Legislativo configura quebra de decoro, além de indicar a intenção de tolher o livre exercício de um dos poderes da República. Ela apontou ainda que o desrespeito a um dos parlamentares é o desrespeito a toda esta casa. Carol de Tone pediu: "Vamos fazer história para tirá-lo quanto antes da cadeira de presidente da República, porque ele é um desqualificado para o cargo." O governo de Lula tem se notabilizado pela tentativa de destruir tudo o que foi feito no governo Bolsonaro e pela criação de mecanismos estatais para a censura e a perseguição a opositores políticos. A liberdade e a propriedade privada, embora cada vez mais ameaçadas, há muito tempo já não são mais direitos fundamentais garantidos no Brasil, em consequência do ativismo judicial de alguns membros do Judiciário. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada, a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o apoio e respaldo dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes utilizando o QR Code que está visível na tela ou use o código PIX ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Boa tarde. Eu também sou signatária desse pedido de impeachment, junto com meus colegas aqui, porque urge que a gente pare essa sangria que está acontecendo. Nós estamos vendo um desgoverno, um presidente completamente desatinado, que fala mentiras o tempo inteiro, de forma inconsequente, vai para fora do Brasil e chama o processo de impeachment que ocorreu lá atrás de golpe, tudo impunemente, mente à vontade, e é preciso que este parlamento coloque um limite em tanta sandice. E como se não bastasse tudo que ele vinha fazendo, nós ainda fomos surpreendidos quando você pensa que chegou ao fundo do poço. Você vê que no fundo do poço ainda tem um tapão e você pode descer mais, como agora no caso do Sérgio Moro, do senador Sérgio Moro.
que está tendo sua vida ameaçada. Uma ação da Polícia Federal é deflagrada e traz à tona que a família de um senador, de uma deputada, Rosângela Moro, seus filhos estão ameaçados de morte, assim como tantas outras autoridades, tem promotor, até o vice-presidente diz que o nome dele está na lista. E o que o presidente da República faz? Debocha, diz que é uma armação, né? Põe em dúvida o trabalho da polícia, do judiciário. Isso não é possível. Então nós temos que reagir. Esse pedido de impeachment, eu tenho dito no plenário, certamente haverá uma chuva de pedidos de impeachment. Agora esse está muito bem fundamentado e nós vamos lutar para que ele seja levado a cabo, que esse pedido seja admitido na Câmara dos Deputados e depois processado e julgado no Senado e que finalmente Lula seja afastado do cargo, porque ele não está apto a ocupar. Muito obrigada. Somos todos aqui signatários desse pedido de impeachment, porque sim, o desgovernado, atual presidente da República, Lula, ele tem demonstrado não só uma falta de decoro, uma falta de postura enquanto presidente, mas tem infringido a lei do impeachment, uma lei de 1950 que é mais atual do que nunca. Quando o Lula pega e faz uma ameaça a um dos membros do Poder Legislativo, demonstrando seu sentimento de revanchismo e de vingança, que está ali para o senador Moro, que eu não vou proferir porque não estou no nível tão baixo quanto ele, para falar palavrão, querendo, com o nítido intuito de estar ali para se vingar, para fazer um revanchismo contra os seus supostos inimigos. Ele demonstra que não tem qualificação, decoro, postura para ser presidente da República. Sem mais, a lei do impeachment é clara dizendo assim, que quando você ameaça um dos membros do Poder Legislativo, você ameaça todo o Poder Legislativo. Porque você está querendo ferir o livre exercício de um dos poderes da República. Isso é muito grave. Fora a questão, essa é um dos pontos importantes do impeachment. Essa questão da ameaça ao livre exercício dos poderes da República. E o Lula falou claramente na entrevista que está aqui para fazer isso. Então nós não podemos admitir, porque a ofensa para um dos parlamentares, o desrespeito a um dos parlamentares é o desrespeito a toda essa casa, a todo o poder legislativo, e nós não podemos admitir isso. Isso por si só já é motivo de impeachment no nosso conhecimento, mas nós acrescentamos ainda mais outros motivos. Nós acrescentamos também a questão da ingovernabilidade. Nós temos um desgoverno que antes mesmo de governar já se vangloriou de estar governando antes de ocupar o cargo, ao aprovar medidas nesta casa, a qual fomos todos aqui contrários, de medidas de irresponsabilidade fiscal, endividamento fiscal, para pagar programas sociais, para fazer estratégias, valores esses que vão dar em endividamento, inflação, desemprego, vão acabar com a economia do país. Fora a questão dos ministros por ele escolhidos, muitos respondem a processos de corrupção, respondem a processos, são pessoas desqualificadas para estar à frente das pastas, o que mostra essa ingovernabilidade. As falas do seu representante na Apex, desrespeitando o agronegócio, que é o grande responsável pela pujança econômica do Brasil, o que também não podemos admitir. Então nós temos esses e outros motivos que nos fazem ter um clima político necessário para ver que é insustentável esse governo. Nós não podemos admitir a continuidade desse mesmo governo. É por isso que todos esses parlamentares estamos aqui hoje unidos, que não podemos admitir essas ofensas, esse desrespeito para com esta casa, para com o Congresso Nacional, porque ao desrespeitar o senador Moro, ele também desrespeita a todos nós, e ele não pode atentar contra a existência e o livre exercício dos poderes, principalmente. Então, por isso que nós assinamos esse pedido de impeachment e vamos fazer esforço para tirá-lo quanto antes da cadeira da presidência da República, porque ele é um desqualificado para o cargo. Muito obrigada. Boa tarde a todos, em especial a população brasileira que nos acompanha, a imprensa de todo o país e a todos os parlamentares que tiveram coragem de assinar esse super pedido de impeachment do desgoverno Lula, que vem tão pouco tempo destruindo com a nação brasileira. Não agrada o mercado,
não agrada quem produz comida para colocarmos em nossa casa, não agrada a população, pelos vários crimes de responsabilidade que ele vem cometendo constantemente. Toda vez que ele abre a boca, ele comete um novo crime. Então é importante que a população brasileira faça essa pressão para todos os parlamentares pressionarem o presidente da casa a assinar e dar início ao processo de impeachment para ter a votação aqui, como teve em 2016, da ex-presidente Dilma. É importante a pressão popular nesse momento, em especial da imprensa, que tem um papel fundamental de bem informar a nação brasileira o que verdadeiramente vem ocorrendo. O país está sangrando em 3 meses apenas. O país está sem rumo. É o governo da vingança. É o governo que não tem nada a oferecer à nossa nação. E respeitando de fato o ordenamento jurídico brasileiro, com base na lei de 1950, 1079, com base na Constituição e com base na vontade da população. Tudo em respeito ao ordenamento jurídico brasileiro. Isso é o que é mais importante. Fora Lula, mexeu com um, mexeu com todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. É bom lembrar, líder Jordi, que é um pedido suprapartidário. Eu, Deltan Dallagnol do Podemos, outros partidos também aqui assinaram representados. E eu espero, sinceramente, Eduardo, que seja o último pedido de impeachment. Que esse seja aceito pelo Lira, que a população vá às ruas e que o país pare de sangrar. O Brasil não vai aguentar 4 anos. É um pedido bem embasado, bem escrito, construído a várias mãos e que quem lê vai entender os crimes que foram cometidos. Então, conclamo aqui a população brasileira para que o seu país, a nossa casa, que é o Brasil, não seja destruído por um cara que está lá pensando só em vingança e fazendo vistas grossas para quando um senador da República, um deputado e a sua família é ameaçado de morte. Isso não é o líder, isso é uma pessoa que envergonha o Brasil. Obrigado. Boa tarde novamente, eu vou tentar facilitar por outra perspectiva. O presidente da República, com uma fala, disse que quer vingança contra o Sérgio Moro. Na sequência, depois de ser deflagrado com a Operação Sequaz, foi preso alguém tentando sequestrar e matar ele e a sua família. Numa fala desastrosa, o presidente da República, ao contrário do que se espera, ele disse que é tudo uma armação. Ministério Público Federal trabalhando, magistrados, Polícia Federal, Legislativo, então é tudo uma armação conforme o presidente Lula. Cabe ao Lula 2 opções. A primeira, provar a armação. A ele cabe esse ônus, trazer os documentos, as provas, as testemunhas, e isso é realmente uma armação. Segunda opção, pedir desculpas, se retratar, que se equivocou. Alguém de vocês aqui ouviu alguma fala do presidente Lula se desculpando? Que ele se equivocou? Que ele falou errado, que foi um deslize? Ninguém, ele não falou. Portanto, cabe ao Lula comprovar essa armação. E se não o fez ou se não o fazer, aí sim, esse pedido de impeachment deve ser deferido e ele deve sair dessa cadeira e ir para um lugar que ele nunca deveria ter saído. Obrigado. Primeiro, parabenizar o deputado Jordi e os demais subscritores por esse pedido de impeachment. Não é o primeiro, mas faz-se necessário. Faço votos aqui, como o deputado Maurício Marcon, para que seja o último. E às vezes eu me pego perguntando, o que será que o presidente Lula, delegado Caveira, teria feito se o PCC tivesse iniciado o seu plano de execução de assassinar um deputado? Muito provavelmente, ele faria gracinha e piada disso, porque não foi a primeira vez. Quando o presidente Bolsonaro tomou uma facada, não faz tanto tempo assim, o Lula riu, ficou perguntando, ora, mas é muito engraçada essa facada, porque não saiu sangue, etc. E alguns deputados do PT chegaram nos corredores dessa casa a criar a narrativa de que tratava-se de uma facada falsa, uma facada fake. Essa é a cara da esquerda. É impossível imaginar que um governo desse queira a pacificação. Para quem é um pouquinho mais antenado na política,
e eu lamento que uma boa parte dos brasileiros não foi suficiente e acabou fazendo L, e é justamente aqueles que mais sofrem agora, porque com R$18 de aumento no salário mínimo não dá para comprar picanha e muito menos cerveja, que ele inclusive vai aumentar imposto. Porém, para quem acompanha um pouquinho de política, sabe que o grande filósofo, teórico e teólogo do PT, Leonardo Boff, dizia que o discurso será moderado, mas a execução do governo será revolucionária. E para quem conhece um pouquinho de esquerda, mundo afora, sabe que eles não se importam em matar alguns milhões de pessoas. A gente tem nesse congresso aqui sessões por meses comemorando a Revolução Bolchevique, que fuzilou os czares, ou sessões em comissões enaltecendo o guerrilheiro como Carlos Marighella, que fez o mini manual do guerrilheiro urbano, ensinando como é que você mata policiais e militares para se fazer a revolução. Esse é o PT. Finalizando, né? O PT aqui faz parte do Foro de São Paulo, nas palavras de Lula, a quem ele deve a eleição dele, esta cosita chamada Foro de São Paulo, criada em 1990 em São Paulo. Quem é que estava junto lá? Na verdade, né, foi lida uma carta na criação desse grupo, uma carta do líder das Farc. Não tem como dar certo. A gente está sendo governado por narcoditadores, por isso que faz associação com Maduro na Venezuela, porque não tem a mínima noção de valores. A política no Brasil já não é mais uma questão de direita ou esquerda, a política A ou a política B. É uma questão do bem contra o mal, é daqueles que têm valores contra aqueles que não têm qualquer tipo de escrúpulos e defendem, se for preciso, o assassinato de senadores, se entenderem que isso pode ser uma... Bom, boa tarde a todos. Não vou pedir desculpa pelo atraso, porque não foi culpa nossa, foi uma outra coletiva que já estava programada. Bom, nós estamos convocando essa coletiva de imprensa para anunciar mais um pedido de impeachment contra o presidente Lula. O presidente Lula vem reiteradamente atacando nossas instituições, cometendo crime de responsabilidade. Esse pedido de impeachment que nós estamos protocolando é assinado por mais de 30 deputados dos mais variados partidos. É um pedido suprapartidário, muito bem embasado, muito coeso, fundamentado nos crimes de responsabilidade desde o início do seu mandato, mas sobretudo as últimas falas do presidente. O presidente Lula tem feito ataques, tem desgovernado o país, tem criado um ambiente muito hostil, de ingovernabilidade e de uma alta imposição de crise, criando um caos social muito grande no nosso país. Por isso, nós apresentamos esse processo de impeachment baseado, sobretudo, nas últimas falas de Lula. Falas que demonstram que ele não está à altura do cargo, que não respeita o decoro do cargo que exerce. Uma fala em que demonstra total desrespeito à nossa democracia, ameaçando o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, em que ele diz, manifesta em seu projeto de vingança pessoal contra Moro, dizendo que inclusive queria ferrá-lo, para não dizer um outro nome, para não repetir e demonstrar que estou num nível tão baixo quanto ele está. Ainda sobre suas falas, ele ainda fez papel vergonhoso a tratar com indiferença as famílias, a família do Sérgio Moro, sua esposa, que é a deputada Rosângela Moro, e as nossas instituições, pois colocou em descrédito a operação da Polícia Federal e do seu governo, inclusive colocou em xeque o seu governo, dizendo que tudo seria uma armação. Isso tudo configura crimes de responsabilidade previstos na Constituição e na lei do impeachment, que são a quebra de decoro, a ameaça e a falta de liturgia para o cargo, e o desvio de finalidade, porque ele não está na presidência para promover o seu projeto de vingança pessoal. Por essa razão, protocolamos esse processo de impeachment contra Lula. É um pedido, como disse, suprapartidário, e que quero parabenizar aqui todos os autores, as pessoas que ajudaram nessa coleta de assinaturas. O deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança, que é o vice-líder da oposição, que teve um trabalho minucioso para detalhar tudo que está nessa peça, e que agora peço a ele que
faça suas explicações sobre esse pedido de... Senhores presentes, são nem bem 90 dias de governo e o que nós vemos é que não está cedo para protocolar esse pedido de impeachment. Os crimes de irresponsabilidade se sucedem. Acabamos de protocolar uma peça assinada por todos os parlamentares aqui presentes e, obviamente, com apoio de milhões de brasileiros que já têm demandado por essa solução para um país que não pode continuar à deriva, para um país que não pode continuar a significar uma vergonha internacional, como estamos vendo nesse momento o Brasil se tornar em virtude das ações e omissões desse desgoverno que, ora, ainda está investido no poder no Palácio do Planalto e na Esplanada, mas em muito pouco tempo será, com o apoio da maioria parlamentar necessário, afastado para que possamos voltar a ter paz e equilíbrio no nosso país. Não é possível que nós verifiquemos essa sucessão de absurdos. Aliás, ontem mesmo, eu quero aqui fazer uma menção a todos os produtores brasileiros, a todos aqueles que são do agro, que produzem alimentos para todos comerem, inclusive, sobretudo, os mais pobres, pela declaração absurda do presidente Jorge Viana da Apex na China, detratando aqueles que trabalham no campo no nosso Brasil diante dos nossos clientes internacionais. Como disse mais cedo na Comissão de Agricultura, parece que Jorge Viana já decidiu por alterar o nome da Apex para a ADEX, Agência Brasileira de Destruição da Exportação e do Investimento. Não podemos permitir que continuemos nesta senda. E é por isso que não somente eu, como vejo aqui também meu colega de bancada, deputado Gilson Marques, e tantos outros parlamentares de vários partidos diferentes, assinamos esse processo de impeachment. E pedimos agora à população brasileira todo o apoio já demonstrado por meio das redes sociais, da forma mais presencial possível. Povo na rua e impeachment do Lula. Sem dúvida nenhuma, esta é a saída para o Brasil, não a outra, porque o governo da vingança e do ressentimento já mostrou a que veio. Não é para espalhar amor pelo Brasil, pelo contrário, o ódio, como eu disse, a vingança e o ressentimento, é tudo aquilo que nós vemos na declaração do despresidente Lula. E é por isso que esse processo de impeachment vai andar para frente e em breve teremos mudanças na condução do nosso país. Muito obrigado.